conviver, como lidar com um narcisista? Dizer que você não vai ser atingido é meio que utopia, é difícil você criar essa blindagem. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre isso. A gente sempre fala aqui no canal sobre se afastar, manter o contato zero, sair o mais rápido possível. E muitas vezes não é a realidade de quem está dentro de um ciclo de abuso. O ciclo de abuso narcisista é extremamente complexo, extremamente doloroso. Muitas vezes essa pessoa não tem recurso, ela não pode, ela está enredada, ela não tem como sair. O vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre como conviver, como lidar, como fazer o melhor possível dentro desse tipo de situação, onde é preciso permanecer. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa aqui a notificação, assim você vai ser avisado sempre que sair um vídeo novo e isso vai te ajudar a lidar da melhor forma possível nesse tipo de situação. Quando a gente fala em ciclo de abuso narcisista, é tão pesado, é tão difícil e são tantas as nuances, são tantas as possibilidades e essa é uma delas. Quando você não pode sair e aí você tem que lidar. E aí a gente chega numa coisa muito importante que é entender quais são os limites de cada um. Muitas vezes você pode ter uma relação, um relacionamento, um vínculo que não te permita sair. Ou mesmo você não queira sair, você queira ficar ligado por algum motivo particular a essa pessoa. E é bem difícil a gente pensar num desenvolvimento emocional saudável seu, caso você queira permanecer do lado de alguém que te drene. Por mais que a gente crie estratégias, formas de te blindar emocionalmente de alguma forma, a gente precisa também colocar um holofote no fato de que você está lidando com uma pessoa que te drena. Mas vamos supor que você esteja ligado, sei lá, a uma mãe narcisista, ou você esteja casado com uma pessoa e por algum motivo você não consiga, não queira se separar, você esteja numa empresa onde o seu chefe é narcisista, enfim, você vai ter que lidar. É isso que você está vivendo e você precisa de recursos para que isso aconteça da melhor forma possível. A primeira coisa, eu acho que a mais importante de tudo isso é você ter bem claro para você mesmo que você não vai conseguir mudar essa pessoa. Quando você entende com quem você está lidando, e isso independe de um diagnóstico, né? Quando você consegue entender quais são as características, quando você consegue entender como funciona o jogo, como funciona o dreno, como você se sente diante disso, você precisa abandonar a ideia de mudar essa pessoa. Mudanças já são extremamente complexas para qualquer um. Quando a gente se propõe a mudar alguma coisa já é extremamente difícil, mas se a gente está falando de um narcisista, de uma narcisista, isso acaba sendo inviável, porque essas pessoas não se veem necessitadas de mudança. Acho que o ponto maior de frustração quando você convive com um narcisista é que você sempre acredita que você vai poder fazer alguma coisa, que você vai poder melhorar a vida dessa pessoa, que talvez se você fizer algo você vai conseguir trazer uma melhoria, uma benfeitoria e aí finalmente as coisas vão dar certo. Se você precisar, se você quiser e se você for permanecer neste lugar, você vai ter que abandonar a ideia de mudança. Todas as vezes que você tenta mudar um narcisista, você está se colocando numa posição extremamente frustrante. E para o narcisista, isso é uma afronta, isso faz com que o jogo fique cada vez mais tenso, então não vai te levar a lugar nenhum. Um outro ponto importante é você ter claro para você que a felicidade desta pessoa não depende de você. Por mais que você se esforce, por mais que você faça, isso nunca vai ser atingido. Então você deixa de se esforçar tanto, você deixa de se anular, você deixa de colocar os seus planos de lado, você deixa de tentar se superar. O narcisista, ele sempre tem metas que são inatingíveis, então quando você percebe, você está tentando fazer essa pessoa feliz, está tentando se superar, está tentando trazer a calma, está tentando trazer a paz, e isso te leva para um ponto de exaustão, de dreno e frustração, além de enlouquecedor, te adoece também. É preciso que você abandone
abandone essa ideia de um dia chegar à plenitude, de um dia chegar à satisfação. Você precisa ter claro também que o seu sentimento para um narcisista não é relevante. Então você precisa tirar do narcisista esse poder de regulação. Quando a gente fala tanto em suprimento, em manipulação e do porquê faz e do gaslighting e todas as manobras que acontecem dentro de um ciclo, elas são regulatórias, elas são reguladoras, na verdade, do teu sentimento, do teu emocional. Quando você conscientemente permanece ao lado de uma pessoa assim, você tem que cortar essas cordas de regulação das tuas emoções. A tua felicidade não pode depender de uma ação e a tua infelicidade também não pode vir daí de uma frustração, de uma desvalorização, porque isso sempre vai acontecer. Para você lidar com um narcisista, você precisa criar um escudo, uma barreira, uma camada protetora e bem grossa, na verdade, para as coisas que são importantes, relevantes para você, principalmente com relação aos gatilhos e ao teu emocional, porque são nesses pontos que o narcisista vai tentar te atingir. E quando você se conscientiza disso, as falas de um narcisista, elas começam talvez a ter menos impacto. Ainda assim, a gente está falando de coisas que são bem difíceis. Quando você resolve que você vai permanecer, talvez porque você não tem escapatória, dizer que você não vai ser atingido é meio que utopia, é difícil você criar essa blindagem. Mas quando vem alguma coisa, você conscientemente você sabe que ele está fazendo ou ela está fazendo porque ele tem a necessidade de fazer, não é comigo. O narcisista só se enxerga e o tempo inteiro ele está projetando em quem está do lado, em quem ele está drenando, mas não é sobre você. Além disso, quando você se conscientiza do que você está vivendo, você precisa tirar o véu da ilusão. Não se iluda. Em alguns momentos você vai ser convidado, por um narcisista a ter momentos muito legais, a ter momentos muito agradáveis, a ter momentos que são bacanas, e isso talvez te dê a falsa sensação de que as coisas estão bem, de que não é tudo isso que você está pensando, de que você inclusive está controlando o jogo, mas não se deixe levar por essas ilusões. O jogo de morde-a-sopra de um narcisista, ele é constante, então a partir do momento que você tem a consciência, quando vem a parte do assopra, você não pode se deixar iludir. Um narcisista vai te drenar emocionalmente, ele vai te drenar financeiramente, ele vai te drenar espiritualmente, ele vai te drenar de todas as formas possíveis. Nesta convivência, você precisa tentar se blindar o máximo possível. Para um narcisista, as coisas nunca estão bem, elas nunca são suficientes, você nunca está fazendo tudo que é possível. E quando você se anula para satisfazer os desejos de um narcisista, pode te dar a falsa sensação de que você poderia fazer mais e que se você tentasse mais um pouco, talvez as coisas ficassem melhores. Então você precisa ter limites estabelecidos para que você exista. Uma relação com o narcisista, ela faz com que você, aos poucos, deixe de existir. Você passa a pensar de acordo com esta mente. Então, quando você, por algum motivo, resolve que você vai continuar, você precisa permanecer nessa relação, talvez você esteja, inclusive, cuidando dessa pessoa, você precisa ter claro que existem limites para que você continue existindo. Se passar por um ciclo de abuso já te leva para coisas que são extremamente importantes, como você procurar uma terapia, procurar um psicólogo, procurar ajuda, quando você toma consciência do que você está vivendo e você permanece nisso, aí se torna obrigatório. Lidar com o narcisista é extremamente complexo, você vai o tempo inteiro estar num estado de hipervigilância. Então é o se certificar, cuidar das finanças, cuidar da parte emocional, não falar mais do que deve. É muito complicado, mas em alguns momentos as pessoas não têm saída, É o que dá, talvez seja um momento da vida da pessoa onde isso seja o máximo que ela pode fazer, então ela precisa de ferramentas para que ela consiga lidar. Quando você entende com quem você
você está lidando, vem também a raiva, vem a frustração, uma série de fichas começam a cair e o teu comportamento ele começa também a mudar. Talvez você se torne uma pessoa mais arisca, mais triste, mais raivosa. Cada um tem um tipo de reação, né? Quando você entende que a pessoa está te manipulando, quando você consegue interpretar a fala naquele momento que se conecta com uma história que você viveu. Então é muito difícil a convivência quando você já não está mais naquele véu de ilusão, quando você consegue entender que as histórias elas são fictícias, que muita coisa te faz plantado na cabeça, é muito difícil realmente manter. Então precisa de um distanciamento emocional e uma força muito grande. Percebe que aqui a gente está falando de um método pedra cinza, mas um cinza mais intenso, quando existe uma proximidade maior, um contato maior, um dreno provavelmente maior, e aí inevitavelmente a exigência é maior. De tudo isso, o importante é que você não vai conseguir mudar um narcisista porque eles não se veem necessitados de nada. Eles acreditam que eles estão corretos, mas quando você resolve permanecer, você acaba se transformando. Você acaba tendo que ficar mais duro, mais rígido, mais hipervigilante. Então existe um limite do que é possível ser feito. Até que ponto vale a pena você se moldar e se adequar para aguentar? Até que ponto o seu psicológico consegue resistir a toda essa pressão? Porque a gente está falando de permanecer em uma relação, em um relacionamento onde um lado é totalmente inflexível. Eu espero que esse vídeo consiga ajudar no sentido de que muitas vezes a gente fala, né, da saída, que ela deve ser rápida, que quando você percebe você tem pouco tempo, mas talvez não seja a realidade de muitas pessoas que precisam permanecer mais tempo, que não tem realmente alternativa e que precisam também de um fortalecimento emocional muito maior para poder sair, um reajuste financeiro muito grande para poder sair, se vê em situações onde não seja possível o desligamento. Claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como diagnóstico, mas serve como norte, inclusive, para que caso você esteja passando por essa situação, você consiga passar da melhor maneira possível. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.